gente está escrevendo um programa para um computador executar, normalmente ele é traduzido, né, de uma linguagem que a gente escreve para uma linguagem de máquina para o computador entender. Normalmente isso é feito com um programa chamado compilador. Ou seja, a gente precisa de um software para a gente poder rodar um software. Tá, mas se eu preciso então desse conceito de compilar um sistema para ele rodar, quem é que compila quem está compilando? Então, da onde que veio o software? Da onde que veio o compilador? Quem que compila os compiladores? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e hoje a gente vai discutir um pouquinho o que tem por trás dessa mágica que é programar e fazer o computador entender a gente. Atualmente a gente, né, tá bem acostumado a ver pessoas desenvolvedoras lá na frente do computador, blá 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 blá, digitando algo e magicamente as coisas acontecendo e o computador entendendo. Normalmente o que a gente tem é isso, a gente escreve uma série de palavrinhas que são fáceis pra gente entender, né? Então a gente tem uma série de comandos, por exemplo, se algo acontecer, faça isso. Enquanto algo está acontecendo, faça tal coisa. Então a gente tem essa série de tarefas que a gente manda o computador fazer. Porém, nem sempre foi assim, nem sempre a gente conseguia escrever tão alto nível para ter essa tradução para uma linguagem de computador. Essa tradução que é feita pelo compilador. Aliás, a gente nem tinha tela para a gente ficar na frente fazendo assim. Mas então da onde que vem esse conceito de software, né, de programa de computador? A gente fala muito sobre de onde veio o hardware, né? O jogo da imitação conta muito bem como que o Alan Turing pensou em algumas estratégias para você fazer uma máquina que execute certas ações, mas a ideia de programa de computador a gente ainda não tem um senso comum quando que surgiu. Alguns livros, né, até verbete da Wikipedia, indica que o Munchausen Baby, essa maquininha aqui, ó, muito simpática, ele tinha em junho de 1948, eles encontraram um programa, vamos dizer assim, que é uma série de 17 linhas, essa daqui, que executava nesse sistema. Então, assim, durante bastante tempo se achou que realmente essa ideia, né, dessas linhas de código, né, essa sequência de tarefas para mandar o computador fazer, vinha desse cara. Porém, recentemente, um historiador, o Tom High, mais alguns colegas, ele descobriu algumas anotações e uns fluxogramas bem algorítmicos que rodavam um pouco antes, em abril de 1948, no ENIAC. O ENIAC é um integrador numérico eletrônico. Ele era uma máquina que ficava numa sala bem grande. Ele tinha por volta de 17 mil tubos de vácuo, que seriam os transistores, né? Depois que a gente vai migrar para essa parte mais de hardware. Ele começou a funcionar por volta de 1945 e ele foi o primeiro computador totalmente eletrônico que se tem notícia, né? Ele não tinha partes mecânicas, como era, por exemplo, a máquina do Alan Turing, lá no filme do Jogo da Imitação. E as estimativas dizem que até 1955, quando ele foi aposentado, ele tinha feito mais cálculos que todos os seres humanos da história. Olha que loucura, né? Afinal das contas, o que ele fazia era muita conta e muito rápido, né? Que a ideia é automatizar esse tipo de serviço, né? Que antes era feito na mão. Mas pensa só, quando eu falo, né, que o ENIAC rodava um código, etc., não era bem isso, tá? Não era um código moderno, do jeito que a gente faz lá com ifs, etc., não. O rodar um sistema e fazer essas contas era manualmente você chegar lá numa placa com um monte de fio e falar, agora eu preciso fazer tal conta, então eu ligo aqui, eu ligo aqui, eu ligo aqui, eu ligo aqui. Muito maluco isso, porque o que a gente está acostumado agora, né, que é ficar escrevendo na frente do computador, você tinha que, né, se movimentar dentro da máquina para poder mexer em tudo. E olha só, uma das coisas que ele funcionava, né, um dos algoritmos que ele rodava era uma simulação de Monte Carlo, que até hoje ela é bem mais chatinha de implementar. A gente usa esse tipo de simulação para uma série de coisas. Se você jogar no Google Scholar, Monte Carlo, vocês vão ver que tem um monte de artigos usando isso. E assim, ele fazia isso na mão, né? O que aconteceu, né? Por que esse historiador, o Tom High, agora descobriu que o ENIAC, então, só nessa questão de mão, poderia ter sido o primeiro software da época?
Olha que doido. O von Neumann, que também era um pesquisador da época e trabalhava junto ao ENIAC, ele junto com a sua esposa, Clara von Neumann, eles estavam lá pensando assim, poxa, mas que trabalheira, né? A gente ficar toda hora que a gente tinha que fazer um programa novo, né? Uma série de contas novas, você tinha que ir lá manualmente, parar tudo de novo, arrumar. E assim, não tinha debug, né, gente? O debug era, eita, deu erro. Então, assim, era uma coisa muito estafante, era uma coisa muito cansativa e muito demorada. Então, o von Neumann teve uma ideia. Por que não a gente tentar imaginar um mecanismo que armazene um pouquinho dessas informações? Então, o pulo do gato dele, né, do von Neumann, foi pensar numa tabelinha, mais ou menos, tá, gente? De uma maneira bem simplista, que as configurações já estavam salvas. Então, algumas das contas que ele faria já estariam lá prontinhas para serem feitas sem você precisar ficar o tempo inteiro modificando. O cabo vai para cá, o cabo vai para cá, o cabo vai para cá, o cabo vai para cá. Então no ENIAC rodou, olha só que coisa linda, esse primeiro programa feito no ENIAC é basicamente uma estruturazinha, né, com um monte de portas lógicas e indicativos de como que você faz essa série de tarefas automatizadas e sequenciais para você executar no sistema. Então, a cada nova vez, a cada conta que eu tinha que fazer, eu tinha que ir lá e mexer nos cabos. Von Neumann pensou, bom, se eu enfiar uma memóriazinha aqui mais básica, talvez eu consiga que pelo menos algumas dessas configurações já estejam salvas. Então, é por isso que o ENIAC, ele é considerado o pai das máquinas modernas e o pai do primeiro software, porque foi o primeiro que introduziu esse conceito de instruções sequenciais a serem executadas por uma máquina sem eu precisar ficar mudando toda hora um monte de cabo. Foi um primeiro passo da gente conseguir automatizar um pouco melhor algumas das tarefas que eram necessárias. Agora, um fato curioso é que o ENIAC ainda usava decimal. Foi só um pouquinho depois que o EDVAC, também com a ajuda dos mesmos engenheiros que criaram o ENIAC junto com o von Neumann, que desenvolveram essa ideia do 0 e 1, do binário, que é a que a gente usa até hoje, né? Então, nas minhas buscas aí sobre o ENIAC, sobre da onde vinha esse conceito de programa, de software, eu descobri que no dia 15 de agosto é o Dia da Informática aqui no Brasil. Mas veja bem, por que é o Dia da Informática? Pelo que eu li, é em homenagem ao ENIAC, que foi introduzido ao mundo em 15 de agosto. Pois é, aí vem a questão. O ENIAC não foi introduzido ao mundo no dia 15 de agosto. Ele foi apresentado pelos seus engenheiros em 15 de fevereiro. Inclusive, existe o dia do ENIAC, né, que é em 15 de fevereiro, que foi instituído pela Universidade da Pensilvânia, né, que foi o berço do ENIAC. Tá, agora por que é 15 de agosto aqui no Brasil? Se alguém descobrir, me conta, porque não tem a ver com o ENIAC, porque o ENIAC foi em fevereiro. Independente se alguém colocou uma data que não tem nada a ver, né? Mas ainda assim é muito legal a gente entender como que esse conceito de automatizar algumas tarefas, né, foi muito interessante, como é que foi realmente disruptivo você pensar assim, nossa, que louco isso, eu consigo montar estruturas, algumas instruçõezinhas para poder funcionar. E um negócio legal é que mesmo com esse monte de cabo, esse monte de coisa, o ENIAC ele fazia loops, sabe? Ele fazia enquantos, ele fazia for, ele tinha desvios, ele tinha ceasing, então, sabe? Nos parece moderno, mas com essa problemática de toda hora você ter que ir lá e mudar o cabo. Começa a pegar esse conceito de memória, junto com esse conceito de processador que a gente tem hoje nos computadores modernos. E assim, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, né, do que era isso, né, do que era você montar esse sistema, eu vou colocar aqui na descrição para vocês um tutorialzinho de uma simulação feita em Java de como funcionava o ENIAC, tá? De como que você ficava mexendo lá nos cabos e todos os switches para executar um negócio. É bem bacana de mexer. Em 1996, a Universidade da Pensilvânia, em homenagem ao ENIAC, em homenagem ao aniversário de 50 anos do ENIAC, eles lançaram um chip que fazia exatamente os mesmos cálculos do ENIAC. É um chip de 7,44 milímetros, né, a fatia dele. Eles fizeram até uma plaquinha escrito ENIAC on a chip.
E outra coisa divertida é que esse chip, ele já tinha 20 MHz, ele já era um chip de 20 MHz, que era muito mais do que o ENIAC alcançava. Ele não era tão rápido quanto 20 MHz, tá? Os códigos que executavam nele gastavam horas, dias, semanas para serem executados. Em outro ponto muito legal da história do ENIAC foram as programadoras que trabalharam nele. Inclusive, em 1997, as 6 programadoras do ENIAC entraram para o Hall da Fama de mulheres na tecnologia. A gente tem 2 filmes bem bacanas que contam um pouquinho desse. Um é o Top Secret Roses, The Female Computers of World War II, que ele é um documentário de 2010 que conta a história dessas 6 mulheres que trabalhavam justamente fazendo esses cálculos balísticos no ENIAC. Elas são a Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marilyn Westcott e Fran Biles e Ruth Lichtman, um negócio assim. Elas que ficavam lá mexendo e pensando nas melhores formas de otimizar e tudo. Então vale a pena ver esse documentário. E também, um pouquinho mais recente, saiu um curta, né, que chama The Computers, né, As Computadoras, que também conta a história dessas 6 mulheres que participaram de toda essa história do ENIAC e durante muito tempo foram apagadas da história, ninguém nem sabia que elas existiam. Parte do projeto que elas trabalhavam era realmente secreto, mas ainda assim, né, mal se sabiam que tinham tantas mulheres trabalhando nisso. Mas então, beleza. A gente começa a perceber, então, que essa ideia de programa, de instruções, de como que eu faço essas sequências de comandos para o computador executar para mim, nasceu lá no ENIAC. E da onde vem os compiladores, que até agora eu não falei nada, gente. Eu perguntei lá atrás quem compila os compiladores. Pois bem, a gente não tem mesmo esse paradoxo, porque nem existia esse conceito. A gente não precisava traduzir para a máquina nada, a gente já escrevia na mão o que a máquina ia fazer, né? Então, lá a gente, mexendo nesses cabos todos, o que a gente estava fazendo era, essas instruções já eram passadas diretamente para o hardware para ele executar para a gente. Mas assim, em algum momento, alguém deve ter tido a brilhante ideia de fazer um compilador. Por que isso era interessante? Para cada tarefa que a gente ia mandar o computador fazer, a gente ia precisar, né, gastar horas refazendo a toda a configuração da máquina. Bom, a gente já conseguiu, né, ter essa ideia de memória, de algumas configurações estarem pré-prontas, mas ainda assim, não era como se eu conseguisse executar tudo que eu queria. Realmente eu precisava gastar horas mexendo em toda a parte, né, toda essa infraestrutura para poder gerar um outro programa. Tanto é que quando você fazia essa configuração, esse primeiro programa a ser executado, ele ficava lá semanas executando para depois você pensar em rodar outra coisa. Não tinha essa questão aí de rodar mais de uma coisa no sistema, não. Não tinha essa ideia de multipropósito, sabe? De propósito geral. Nada disso, nada disso. Você montava o programa e deixava ele lá executando o maior tempo que você conseguisse. Então, assim, como que foi essa evolução, né? A gente tem essa primeira ideia do programa como essa série de instruções que você passava, pelo menos você automatizava, mas a evolução do software foi migrando para, poxa, me dá muito trabalho fazer isso, fazer na mão. Mas será que então eu consigo melhorar um pouquinho, fazer uma coisa um pouco mais simbólica, de forma que eu entenda um pouco melhor e consiga passar para a máquina? Então a gente vai começando a subir o nível. Então, enquanto a gente estava bem baixo nível, conversando direto com o hardware, começa a surgir ideias sobre como é que eu consigo melhorar isso. Como é que eu consigo começar com esse conceito de tradução que o compilador traz pra gente? Mas se você não quer mais saber sobre linguagens tão velhas, eu quero saber sobre as linguagens novas, sobre como eu programo para celulares, como eu programo para computadores, como eu faço jogos, como eu trabalho até o design gráfico, que era algo que não era nem pensado nessa época que eu estou contando para vocês. Você pode sempre o quê? Ir aonde? Na Alura, e ainda ganhar 10% de desconto na sua assinatura para você ter acesso a mais de 2.000 cursos. Descobrir um monte de linguagem de programação novas e antigas, tá? Que estão aí até hoje pra gente trabalhar. Então aproveita aqui, ó, 10% de desconto, vai estar também na descrição desse vídeo.
Então agora vamos voltar para a história. Show? Um dos primeiros esboços, tá? Ideias que vieram veio de uma tese de doutorado de 1951 do Conrado Bohm. Eu até peguei um trechinho dela que eu estava lendo alguns capítulos, muito doido, gente, porque a ideia do Conrado Bohm, em 1951, era que, nossa, como seria interessante se a gente tivesse uma forma de traduzir símbolos para a máquina entendê-los e executar. Doido, né? A ideia dele era um princípio de uma calculadora, que você escrevia uma equação e a máquina entender. Olha só, gente, uma calculadora, sempre calculadora, né, gente? Toda hora é uma calculadora. Na tese de doutorado dele, ele criou uma linguagem, ele criou um método de tradução e ele também criou uma máquina para executar isso. Obviamente, tudo teórico. E também foi em 1951 que uma programadora que estava trabalhando no Univac, esse carinha aqui, com esse monte de botãozinho, essas alavanquinhas, essas coisinhas mais fofas, que também era necessário ficar mexendo para lá e para cá, e também foi desenvolvido pelos mesmos engenheiros do ENIAC. Ela estava trabalhando nisso e pensou, seria muito interessante se eu conseguisse fazer comandos para essa máquina entender para mim. Essa programadora foi a Grace Hopper e foi ela que criou e implementou o primeiro compilador da história. E a ideia dela, pelas suas próprias palavras, foi: gente, deve ter um jeito de eu linkar, né, esses comandos todos de uma outra forma para facilitar a minha vida. Eu imagino que ela tenha falado exatamente disso, assim, tá? Ela criou, então, esse primeiro compilador que chamava A0, Arithmetic Language Version 0. E era isso, era uma linguagem aritmética que, basicamente, o que ela fez foi um linker. Ela linkava determinadas funçõezinhas do Univac a uma série de comandos escritos, né? Ainda não tinha tela, tá, gente? Mas eram coisas que ela já conseguia fazer diretamente num cartãozinho, numa fitinha, com essa série de instruções, e ela executava pra gente. Então, essa primeira tradução, né, ele pegava nessa fichinha que ela colocava e via lá na tabelinha que ela criou. Eu tenho que executar essa ação. Obviamente, esse não é o compilador moderno, mas uma coisa legal é que ela é a última parte que o compilador faz. É a hora que ele linka todos os comandos que já vieram das traduções anteriores, que normalmente vêm numa linguagem chamada Assembly, e ela linka isso para a linguagem de máquina. Então, essa partezinha final que a gente tem nos compiladores modernos foi criada pela Grace Hopper em 1951. Aí a coisa foi evoluindo, né, gente? Porque tá vendo que a ideia da evolução do software é ficar cada vez mais próxima da gente, né? Da gente começar a entender um pouco melhor e conseguir escrever de maneira melhor para facilitar a nossa vida e conseguir escrever mais coisas para a máquina. Uma das evoluções foi a equipe Fortran da IBM, que aí sim eles fizeram um compilador que era comercial. Eles lançam a linguagem Fortran em 1957, já com uma tabela de tradução muito maior e uma linguagem mais visualmente atraente para o ser humano, que a gente conseguiria escrever muito mais rápido do que essa linguagem de máquina mais pesada e mais hardcore que a gente tinha. E veja bem, eu sim falei Fortran, uma linguagem que está aí até hoje, obviamente com diversas atualizações, mas de novo, não tinha tela ainda, não tinha disco rígido, não tinha editor. A ideia era, você colocava no cartão perfurado a sequência que você queria, né, de comandos, ele mandava para a máquina, ela fazia essa tradução, né, o compilador Fortran fazia essa tradução e executava para a gente. Agora, como é que a gente saiu do cartão perfurado, né, do Fortran, para a gente poder começar a ver linguagens como C, como Java, como Python e chegar a ficar vendo dancinhas nos shorts do YouTube? Aí vocês me contam se vocês querem saber mais. Comentem aqui se vocês querem entender o resto dessa história, de como a gente partiu do ENIAC, como a gente cria o primeiro compilador e como a gente evolui as linguagens de programação para chegarem cada vez mais perto para a pessoa aqui, que é a pessoa desenvolvedora de hoje em dia. Então comenta aqui se vocês querem que eu conte para vocês o resto dessa história. Agora fica aqui, ó, com os nossos apoiadores, nossos maravilhosos, nossos lindos. Se você quiser apoiar a gente, lembra aqui, ó, catarse.me/canal Peixe Babel.